No nosso estudo do Sermão do Monte, estamos então fazendo uma análise sequenciada das bem-aventuranças e agora chegamos ao capítulo 5, verso 9, que nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A expressão paz na Bíblia, ela tem várias conotações, né? Geralmente conotações positivas, boas, né? Nós devemos lembrar que, em primeiro lugar, a ideia de paz na Bíblia não é pacifismo. Às vezes alguns pensam que cristãos são pacifistas, né? E confundem Mahatma Gandhi, por exemplo, que foi um pacifista, como sendo o ideal cristão. Na verdade, o pacifismo ele não é cristão, né? Porque quando vamos para as Escrituras, a ideia de pacifismo e pacificador não são sinônimos. Pacifismo é aquele que decidiu não lutar, aquele que decidiu agir protestar pela inércia, pela omissão, pela não atitude, né? Enquanto que o pacificador é aquele que estabelece a paz, luta pela paz e, se necessário, entra na guerra para estabelecer a paz, né? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de paz, e para que possamos então ver uma postura correta acerca do que é ser pacificador, nós temos como modelo o nosso próprio Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 8, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 8, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 8, verso 18 ao verso 21. 2 Coríntios 5, do verso 18 ao verso 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas para que isso fosse possível, nós precisamos lembrar que o Deus da paz, que era o nosso inimigo e que nós também estávamos numa relação de inimizade com ele, conforme diz a palavra do Senhor. Conforme diz a palavra do Senhor lá no capítulo 5 de Romanos, verso 8 ao verso 11, diz assim: Romanos 5, do verso 8 ao 11: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Para que Deus estabelecesse a paz conosco, para que ele fosse o Deus da nossa paz, Deus matou o seu próprio Filho. Então a ideia de ser pacificador não é pacifismo. Deus não chegou no momento da história ou em algum momento em que ele, ofendido pelos nossos pecados, resolveu parar tudo e dizer assim: não, vamos fingir que nada aconteceu, vamos celebrar a paz e vamos então deixar os nossos conflitos de lado. Deus não fez isso. Deus, ele enviou o seu Filho e ele matou o seu Filho para que a ira dele, que merecidamente era nossa, no nosso lugar, Cristo pudesse receber esta condenação, para que ele pudesse então morrer a nossa morte, para que então agora ele, sendo condenado em nosso lugar, nele nós pudéssemos então agora ser feitos justiça, reconciliados com Deus e recebermos as bênçãos merecidas por Cristo Jesus, né? Então nós precisamos lembrar que, em primeiro lugar,
pacificador não é ser um pacifista, são coisas diferentes. Em segundo lugar, nós devemos lembrar também que pacificadores não são pessoas que estão vivendo uma vida, um estilo de vida, uma condição de vida com ausência de conflitos. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a paz que enche a minha alma, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, ela excede, ela transborda todas as circunstâncias, mesmo que falte, mesmo que a miséria, mesmo que haja a derrota, nós sabemos que Deus, Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Então, ser pacificador não é alguém com ausência de conflitos, né? Nós devemos então lembrar que a paz não é ausência de hostilidade neste mundo, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. Agora, o nosso Deus, Ele nos fala que ser pacificador, porque o nosso Deus é pacificador, e Ele nos ordena sermos pacificadores, e como pacificadores nós seremos chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são chamados de pacificadores, por uma questão muito simples. A pacificação é cessar a hostilidade entre Deus e o homem. Pacificação, a paz, ela se estabelece quando cessa a hostilidade, a inimizade, a oposição do homem em relação a Deus e a inimizade justa e justa ira de Deus contra o homem. Quando há reconciliação, então nós experimentamos a paz de Deus. Ele passa a ser o Deus da nossa paz e nós nos tornamos pacificadores, porque nós estamos agora pacificados com Ele. É nesse sentido, a ideia de shalom, de paz, né, na Bíblia, é a ideia de plenitude de alegria, de saúde, plenitude de bem-estar, por causa da bênção de Deus. Porque Ele provê, Ele cuida, Ele sustenta, Ele nos salva, Ele redime a nossa alma da morte e Ele nos faz sentar em lugares poderosos e honrosos com Cristo Jesus. Então nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que o nosso Deus pacificador, Ele é Senhor. O Deus que é pacificador, o Deus da paz, Ele é Senhor. E aí, em que sentido então nós precisamos lembrar que Ele pacifica as suas relações conosco? Em primeiro lugar, o Deus que Ele pacifica, Ele exige rendição. O Deus que pacifica, Ele exige rendição. Ele diz: submeta, aceite, incline-se, Ele é o Senhor. Então nós devemos lembrar que a ideia é realmente uma linguagem de guerra. Ele é o Deus que luta as nossas batalhas, mas enquanto nós não estamos reconciliados com Ele, Ele luta contra nós. A ira dele está sobre nós e nós estamos debaixo da sua condenação. É por isso que a primeira coisa que Deus exige de nós é: arrependei-vos, submetei-vos, rendam-se diante dele. Então é de fato uma rendição. Enquanto nós hostilmente nos rebelamos contra Deus, quando hostilmente nós resistimos a Deus, até que a graça dele nos domina, até que a graça dele nos quebranta, até que a graça dele nos faz nascer de novo, e até que a graça dele nos redefina, e até que a graça dele dê sentido, valor e propósito para a nossa vida. Aí nós entramos numa relação de paz com Deus. É por isso então que Paulo, em Romanos capítulo 5, a palavra de Deus diz no verso 1 e verso 2: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos paz com Deus mediante a fé, justificados por meio de Cristo Jesus.
É assim que Deus estabelece. Deus pacificador é Senhor. Ele exige rendição, ele exige submissão e ele exige devoção daqueles que agora são dominados por ele. Não existe pacificação sem ganhar a guerra. E Deus, ele ganha a guerra. Deus, o nosso Deus, é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor da paz. Ele é o Senhor que estabelece a paz pela sua vitória e pela sua soberania. Mas nós devemos lembrar ainda que a Escritura, ela fala que então nós nos tornamos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós somos também pacificadores. E aí, nesta relação, a Bíblia nos manda buscar a paz, estabelecer a paz uns com os outros. A Bíblia então ela nos tem essa incumbência, ela nos dá essa responsabilidade para que sejamos promotores da paz, para que sejamos então produtores da paz, para que nós então possamos instar, para que possamos então estimular a paz entre nós, né? Como que isso acontece? Em primeiro lugar, esta paz que Deus nos dá e que nos dá também a responsabilidade de promovê-la, em primeiro lugar, ela acontece mortificando o pecado que gera a inimizade, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos mortificar o pecado, nosso pecado que gera inimizade. Romanos, capítulo 8, novamente. Romanos, capítulo 8. Nós temos então no verso 12, o verso 13. A palavra de Deus dizendo assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, em vez de sermos dominados pela ira, pela cólera, por atos impulsivos, pela cobiça, pela rivalidade, pela amargura, que são impulsos pecaminosos do nosso coração, a Bíblia diz que então nós nos tornamos pacificadores quando nós mortificamos os nossos impulsos pecaminosos. Então, em vez de desejarmos matar os nossos inimigos, em vez de desejarmos então hostilizar, humilhar, destruir os nossos inimigos, a Bíblia diz que esta ira, ela deve ser redirecionada contra o nosso pecado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então, em vez de eu me irar contra aquele que me ofende, contra aquele que me humilha, contra aquele que me prejudica, a Bíblia diz que eu devo direcionar esta ira contra os meus impulsos pecaminosos. E aí, nesse sentido, a ira ela é santificada e ela é usada no seu correto propósito para mortificar o pecado que gera a inimizade. Mas ainda, nós devemos lembrar também que Romanos capítulo 12, do verso 17 ao verso 21, a palavra de Deus ela nos orienta assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então, quando a nossa ira, o nosso impulso assassino, o nosso desejo de destruição, ele inflar, ele manifestar, a Bíblia diz que nós devemos mortificá-lo. Nós devemos então estabelecer a paz, pela paz de Cristo. Mas ainda, Colossenses capítulo 3, verso 15, Colossenses 3, verso 15, a palavra de Deus diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração,
a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então nós devemos lembrar de fato que Deus é o nosso Deus, o Deus que cuida de nós. E o capítulo 4 de Filipenses, verso 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz, que exige que a nossa mente, o nosso pensamento seja repleto por tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós devemos mortificar o pecado que gera inimizade, para que então nos tornemos e sejamos praticantes, para que sejamos então filhos de Deus, e como filhos de Deus sejamos pacificadores. Mas observe ainda que há um segundo modo dos filhos de Deus se tornarem pacificadores ou praticantes deste compromisso de serem pacificadores. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Evangelizando. Então, aqueles que são inimigos de Deus, eles são reconciliados com Deus pela evangelização, pela palavra do Evangelho, pelo poder do Evangelho. De inimigos de Deus, eles são amigos de Deus. De amaldiçoados, passam a ser abençoados. De aqueles que estão debaixo da ira de Deus, passam a experimentar o seu amor. Então nós devemos lembrar que a evangelização é o meio mais eficaz usado por Deus, através da sua igreja, para pacificarmos. A pacificação não se dá matando os nossos inimigos, mas mortificando a sua velha natureza, matando o velho homem, para que haja nova vida, para que haja novo nascimento, para que haja nova criatura, e para que aquele que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, possa então acrescentar ao seu exército ex-inimigos que agora reconciliados cumprem a vontade de Deus. Então, encerrando, nós podemos dizer que Deus de fato é o Deus da paz. Ele é o Deus pacificador, mas Ele não é pacifista. E isso não implica também a ausência de conflito, porque Deus usa todas as coisas para a sua glória. Esta paz que envolve a plenitude de alegria, de saúde, de bem-estar, de prosperidade, a bênção plena de Deus sobre nós, ela vem por causa da reconciliação que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Deus, Ele é o Senhor, o pacificador. Ele quem exige rendição, submissão e devoção. Mas Ele, como o nosso Senhor, que nos torna pacificados com Ele, Ele também agora nos chama de filhos, para sermos pacificadores, para buscarmos a paz uns com os outros, mortificando todo o pecado que gera inimizade e evangelizando para que vida, nova vida e vida em abundância possa ser experimentado por aqueles que são inimigos de Deus, mas que por causa da rica misericórdia com que nos amou, sejam adotados como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe a promovermos a paz pelo Evangelho e não pela carne, pela ira, pelo pecado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.